cartas da prisão. Não é fácil você escrever uma carta, um documento aprisionado da forma como Paulo foi. Porque no nosso país hoje, preso é muito bem tratado. Isso independente das questões sociais e das questões que envolvem essa dinâmica do cuidado com a vida humana, aquilo que é exigido pelos direitos humanos. Mas Paulo não foi tratado como um preso é tratado no Brasil. Paulo, dentro do cárcere, ele era chicoteado, ele era acorrentado, fazia suas necessidades no mesmo lugar, e ali ficava sujo. Era uma vez por semana que vinham fazer a limpeza. A alimentação não era uma alimentação como os presos no Brasil têm. Estou colocando isso dentro de um contexto para os irmãos entenderem que essa epístola aos Efésios, como aos Filipenses, também uma das cartas da prisão, é escrita sob uma linha de tensão muito forte. Muito forte. E esse homem só conseguiu escrever o que escreveu, e nós estamos analisando, desde há 4 domingos aproximadamente, esse texto de Efésios, porque era um homem movido por Deus, um homem cheio de amor por Jesus, um homem cheio da graça do Espírito Santo. Eu não sei se nós teremos condições de fazer o que esse homem fez. Porque existe a responsabilidade humana e a soberania de Deus. E Paulo respondeu à soberania de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, estou pronto a sofrer, estou pronto a passar por toda e qualquer agrura em nome do Senhor. Mesmo que isso me custe a vida. Mesmo que isso me custe muito caro. Será que nós teremos condições, como Paulo, de responder à soberania de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu abro mão da minha zona de conforto, abro mão disso e daquilo outro, e estou disposto a sofrer o que tiver de sofrer pelo Senhor. Por isso, essa carta e esse texto têm uma autoridade muito grande sobre nós. E todas as vezes, especialmente que eu leio Efésios 3, são 6 capítulos da carta. Quando eu leio esse capítulo 3, eu tremo, porque esse homem, neste capítulo, está renovando o seu cuidado pelos seus irmãos na fé, com uma vida de oração. E o propósito de Paulo aqui é orar em favor da igreja. Esse é o tema da nossa mensagem dessa manhã. Devemos orar em favor da igreja. Só que essa oração de Paulo, você vai ver comigo, não é uma oração para que a igreja prosperasse, ou irmãos prosperassem materialmente, o que é bom, para que irmãos não prosperassem na saúde, o que é ótimo. É uma oração mais importante do que tudo isso. Nós vamos ver isso agora. Paulo vai orar para que esses irmãos tivessem aquilo que é a maior riqueza do universo, pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento de Cristo. Eu quero convidar você a ficar de pé mais uma vez. Abrimos a carta aos Efésios, capítulo 3, versos 14 ao 21. Nós vamos ler de forma responsiva, alternada. Efésios 3, 14 e 21, nos diz assim, diz Paulo: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. Oramos mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo conduza a nossa mente e coração cativos até o Teu trono da glória, porque sabemos que não podemos interpretar esse texto e nem aplicá-lo se o Senhor não for conosco. Oramos e dependemos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Esse texto, ele deve provocar no seu e no meu coração uma reflexão sobre um dos ministérios que tem sido mais negligenciados pela Igreja do Senhor na atualidade. A Igreja do Senhor tem negligenciado o ministério da intercessão. Existem vários tipos de oração, vários tipos. Inclusive, quando você pega a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, e ali no versículo 6, o próprio Paulo nos instrui sobre formas de estarmos orando a Deus. Mas a oração intercessória é aquela que você se coloca no meio, você se coloca entre aquele que é o alvo da sua oração, para que ele te ouça, mas para que ele te ouça e responda a sua oração em favor daquele pelo qual você intercede. Dos ministérios mais negligenciados pela Igreja do Senhor tem sido o ministério da intercessão. Hoje, a maioria dos teólogos, a maioria dos pastores, a maioria daqueles que são eruditos nos estudos da palavra de Deus, eles têm negligenciado também. Eles estão trocando, às vezes, a importância de um estudo acurado e apurado da teologia por uma vida de piedade. Nosso irmão, candidato ao Sagrado Mistério, Almir, entrou mais cedo ao gabinete pastoral e eu estava em oração, estava acabando de rever e reler, de orar em cima do texto que eu iria pregar. E ele fez uma comparação, citando um pastor, que foi realmente um ícone e que o Senhor já recolheu para si na vida da exposição bíblica. Eu estou me referindo ao Dr. Russell Philip Shedd. O Dr. Shedd dizia que ele não conseguia pregar se ele não orasse pelo menos 2 horas antes da pregação. Eu não consigo fazer isso, confesso aos irmãos. Ainda estou longe. Mas o Dr. Shedd passava 2, 3 horas em oração. E não se alimentava de nada enquanto ele não pregasse. Foi um eminente pastor batista, que radicou por mais de 40 anos aqui no nosso país, e era um homem cheio do Espírito Santo. Eu conheci pessoalmente. Tive esse privilégio, durante algumas vezes, estar com o Dr. Shedd, porque o seu tutelado, aquele que era seu discípulo, foi meu professor no seminário. Porque, para quem não sabe, eu terminei o seminário no Seminário Batista. O Dr. Shedd dizia isso. Nós precisamos aprender a separar a academia de uma importância que damos, muitas vezes, ao estudo da teologia, porque nós devemos ter, sobretudo, uma vida de profunda piedade para quando formos pregar a palavra ou quando formos testemunhar de Jesus, e o testemunho de Jesus e pregar a palavra, todo crente deve fazê-lo. A gente faça no poder do Espírito Santo, porque a nossa vida é uma vida de oração. Então, nós precisamos retornar às nossas origens. Eu já estou começando a preparar um programa de oração para a igreja. Nós vamos voltar a ter nossas reuniões regulares. Já temos um encontro no primeiro sábado de cada mês, às 8 da manhã aqui, mas isso não é o suficiente, porque a igreja que não ora, essa igreja não evangeliza. Essa igreja, ela não impacta a sociedade. E o que Paulo está dizendo para esses irmãos nesse texto
é que esses irmãos precisam enfatizar uma vida de oração, e de uma vida de oração não é para fazer pedidos para si mesmos, não é pedir prosperidade para a vida, não é pedir saúde para continuar a caminhada, mas ele está estimulando a igreja a orar com um único objetivo: orar para que os irmãos obtenham conhecimento prático de Deus na sua vida. Porque essa é a maior riqueza da igreja. A nossa vida passará, os nossos sonhos perecerão. A vida é como um conto ligeiro. Nós precisamos aprender a olhar aquilo que Deus nos tem chamado a fazer, que é estar cada vez mais buscando nos alimentarmos, buscando cada vez mais nos entesourarmos das riquezas que há em Cristo Jesus. Inclusive, foi esse o tema do domingo anterior ao que passou. Porque antes desse capítulo 3, por isso que o texto começa dizendo: e Paulo ora novamente, porque Paulo já havia orado para que a igreja pudesse obter pleno conhecimento das riquezas de Cristo. Essa oração, ela é muito sublime, irmãos. É uma oração que tem muito mais alcance. O que Paulo está mostrando aqui, nesse cuidado com a igreja, está estimulando a igreja, e esse é o ponto culminante da teologia paulina, é que nós precisamos cada vez mais nos preocupar, cada vez mais estarmos buscando, dando ênfase à nossa vida, a uma vida em que eu estou preocupado em interceder pelo outro. Por isso que Paulo está aqui orando em favor da igreja. Paulo foi colocado em algemas, Paulo foi colocado atrás de grades, mas não conseguiram enjaular a sua alma. Prenderam seu corpo, mas não prenderam seu coração. E o seu coração fervilhava de amor pela igreja de Cristo, porque ele amava Cristo, e Cristo amou a sua igreja de tal maneira que entregou a sua própria vida por ela. E o que você tem feito? O que temos feito enquanto cristãos, porque nos arvoramos, nos autodenominamos cristãos simplesmente porque fazemos parte dos róis da igreja? Eu pluralizo róis, porque não adianta ser apenas membro do rol físico da igreja, mas eu faço parte do rol de uma sociedade interna, ou de uma força de integração da igreja. Não adianta eu fazer parte dos róis da igreja. Se eu não faço parte do rol, eu não estou arrolado no rol da eternidade, do céu, como um cristão cheio do Espírito Santo, que se preocupa em interceder pela igreja. Paulo está na prisão, mas Paulo não está inativo. Quantas pessoas estão vivendo a vida na igreja sem nenhuma limitação como a que fora imposta a Paulo, mas estão vivendo encarcerados dentro de si, porque não se preocupam em orar pelo outro, não se preocupam em dizer: Senhor, entesoura, enche dessa riqueza espiritual que há na beleza de Cristo na vida do meu irmão. Paulo nos ensinou a orar pela igreja, em favor da igreja. E qual é a lição que você e eu podemos extrair desse texto? Qual foi a atitude de Paulo nessa oração? Olhe comigo, por gentileza, os versos 14 e 15. Não feche a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Olhe comigo o que diz o texto. Capítulo 3, versos 14 e 15 declaram: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu citei há pouco um dos teólogos mais marcantes da minha vida aqui no Brasil, que foi o Dr. Russell Shedd. Mas eu quero citar também o Dr. John Stott, clérigo anglicano, homem cheio do Espírito Santo, conselheiro da saudosa Rainha Elizabeth. John Stott diz que o elemento indispensável a toda a petição, toda a oração, toda a intercessão é a revelação da vontade de Deus. E ele fecha esse pensamento dizendo que você e eu não estamos autorizados a pedir nada a Deus que não seja revelado da parte do próprio Deus. Espera aí, pastor.
senhor pegou pesado. O senhor está dizendo que eu não posso pedir nada a Deus. Não esteja fora da sua vontade. E como é que eu conheço essa vontade, reverendo? Leia a Bíblia e faça a oração. Desde pequeno, essa canção é muito antiga. E olha que eu estou chegando, eu estou virando senhorzinho a partir do ano que vem. Se Deus me permitir, chega lá. Não sei quais são os planos de Deus para a minha vida. Mas se eu chegar lá, vou virar um senhorzinho. Mas já com os meus 59 anos, eu tenho na minha memória, quando entrava lá na primeira igreja presbiteriana de Nilópolis, no culto infantil, pequenininho, e as tias iam à frente com a gente cantando: leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Agora, quem não lê a Bíblia e não faz oração, você sabe tão bem quanto eu, vai diminuir. Qual foi a atitude de Paulo nessa oração? Os versos 14 e 15 mostram para a gente que Paulo ele começa a orar reconhecendo a autoridade que vem de Deus. Por isso ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Claro, meus irmãos, que ficar de joelhos, ou qualquer outra postura que você possa assumir, que assumamos quando estamos diante do Pai em oração, não é determinante para o Pai ouvir a sua oração. Você pode fazer uma oração deitado, você pode orar sentado, pode orar em pé, pode orar de joelho. O que importa é o que está dentro do teu coração. Porque eu posso fazer muita coisa que caricatamente, ou caricaturamente, ou com jeitinho caricato, pode demonstrar piedade, mas aquilo pode ser só uma encenação. Às vezes a pessoa está forçando que está emocionada. Não está, é para poder aparecer. Às vezes a pessoa está aparentando ali, que tem uma vida de oração, quando o irmão está passando. Mas aquilo é só para aparecer. O que importa é o que está lá dentro, e o que está lá dentro só Deus consegue ver, porque é Ele quem vai receber essa adoração, ou aquela verdadeira adoração. Paulo dobrou os seus joelhos. Vocês sabiam que normalmente, ele era judeu, normalmente os judeus, eles oravam de pé, por isso que os fariseus oravam de pé. Os judeus não oravam de joelhos. Agora, em ocasiões especiais, os judeus faziam. Mas quando Paulo ele dobra aqui o seu joelho, quando ele se coloca diante de Deus, o que está dizendo o texto, ele o faz porque ele se coloca conscientemente diante de um Deus poderoso, maravilhoso, pleno de glória e majestade. Ele reconhece essa autoridade que é o Senhor, então ele se curva em adoração para adorar o Senhor. Tem uma frase muito interessante que diz assim: quando um homem trabalha, o homem trabalha, mas quando um homem ora, Deus trabalha. O quanto você tem orado? Como está a sua agenda de oração? Como está a sua pré-ocupação em agendar durante o dia um tempo específico, com especificidade dedicada à vida de oração? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17 que nós devemos orar sem cessar. Como é que a gente ora sem cessar?
Quando eu começo o meu dia já ali naquela posição de adoração, de louvor ao Senhor, dizendo que meu dia, Senhor, seja para a Tua glória e que Teu Espírito Santo esteja monitorando a minha mente, né? Assim como a gente tem um sistema, né, aqui na igreja, de monitoramento, de segurança, a gente tem que orar para que o Espírito Santo monitore a nossa mente e o coração. Que a gente faça aquela oração do salmista: Senhor, livra-me de pecar contra Ti. Porque quando eu estou preocupado em viver de acordo com a vontade de Deus, a minha vida ela se torna automaticamente uma oração. E aqui ele está nos ensinando nesse verso 14 que nós devemos aprender a reconhecer a autoridade de Deus. Por isso que ele se coloca de joelho, por isso que ele invoca o nome do Pai. O nome do Pai é autoridade dentro de uma família. Por isso ele diz, porque toma o nome da família que está no céu, que está na terra. Muito provavelmente, por conta de algumas interpretações de teólogos do Novo Testamento, essa família que está no céu é a família daqueles que morreram nesta vida em Cristo, mas foram redimidos e estão na glória com o Senhor. Ele toma o nome da família que está no céu, é o que está descrito no texto. Essa família que já está com o Senhor, em todas as eras, em todas as gerações que já estão com Ele, é a família da terra. Somos nós. Lembra do que a gente aprende na nossa boa teologia calvinista, reformada, que existe a distinção, essa é uma qualidade distintiva. A igreja triunfante e a igreja militante. A igreja triunfante é aquela que já está com Cristo, irmãos que já estão com o Senhor. Mas nós estamos aqui na luta. Nós que ainda estamos aqui, estamos na luta, na batalha. Erguendo o estandarte do amor de Jesus, do Evangelho de Jesus. É interessante que Paulo aqui mostra uma coisa interessante, né? Ele diz assim, eu busco o Senhor, eu busco esse Pai, a fim de velar, de cuidar em oração pela igreja. É o que ele está dizendo. Paulo se dirige a Deus como nosso Pai, nosso Pai. Essa ideia de paternidade se manifesta tanto no céu como na terra, mostrando, como eu disse, essa originalidade da paternidade de Deus sobre todos os que já estão com Ele e os que ainda estão aqui, mas continuamos com Ele, sob o poder desse Deus. Essa é a introdução da oração de Paulo. Agora, quando você vai para os versos 16 ao 19, eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto. O que é que Paulo está dizendo aí do verso 16 ao 19? Ele diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. E aí qual é o propósito? Ele diz aqui no verso 18 e 19, a fim de que vocês possam compreender com todos os santos qual é a largura, qual o comprimento, qual é a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por que você deve orar em favor dos seus irmãos? Por que você deve orar em favor da igreja? Justamente para que a igreja obtenha a plenitude de Deus. Não é isso que está dizendo o texto? Ele está dizendo aqui no verso 17 que há poder interior na vida do crente, quando o crente começa a crescer no conhecimento de Deus. Por isso que nesse versículo 17 ele diz que vocês sejam fortalecidos com poder no Espírito Santo e habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Perceba, eu quero chamar a sua atenção para isso. Paulo não está preocupado com coisas materiais. Paulo está preocupado com o crente ter dinheiro, com o crente ter saúde, com o crente ter uma vida próspera no âmbito da sua humanidade material. Paulo deixa bem claro que a preocupação dele consiste em que esse cristão, esse crente, esse filho de Deus, ele seja próspero espiritualmente. Isso é uma coisa muito diferente do que a gente está vendo hoje aí na TV, do que a gente vê nas mídias,
do que a gente olha para o Instagram, para o que a gente vê a televisão, a gente vê nos meios midiáticos, estimulando a gente a ter. Você vale pelo que você tem, é o que a sociedade está dizendo. Você vale pela roupa de grife, de marca que você veste, por aquele produto que está sempre ali sendo publicado na TV ou nos meios de comunicação. Você vale pelo carro. Você vale pelos seus títulos. Mas o que a Bíblia nos ensina de forma peremptória nessa manhã, de forma clara, é que nós precisamos aprender a redirecionar a nossa mente e o nosso caráter espiritual e buscar as coisas que vêm do alto. E quando eu busco as coisas que vêm do alto, qualquer palavra frívola, qualquer palavra que desagrade a Deus, qualquer palavra que ofenda o meu próximo, qualquer coisa que traga prejuízo sobre o outro, é colocada no lixo. Porque se eu procedo dessa forma, sem estar atento à obediência às Escrituras, eu estou em pecado. Eu estou ofendendo a santidade do Senhor. Paulo está dizendo para que haja poder interior na vida de vocês. Irmãos, quando a gente vive assim, você vive numa alegria que vai além da dor, numa alegria que vai além do medo, numa alegria que vai além da angústia, numa alegria que vai além de qualquer adversidade proposta para o teu coração, porque a presença do Espírito Santo está na sua vida e ela é evidência direta da salvação e da obra de santidade do Senhor na sua vida. É o poder do Espírito Santo que capacita você a continuar a caminhada, a despeito das ameaças dessa vida, que dá autoridade para vencer o mal, que tira do teu coração aquela veste de cansaço espiritual, de preguiça espiritual, de desânimo. O poder do Espírito Santo nos é dado, segundo o texto, conforme as riquezas da sua glória. Aleluia. Ah, meus irmãos, ele diz mais, ele diz para que Cristo habite em você. Você já deve ter dito várias vezes o que eu vou aqui dizer. Você já deve ter dito, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a habitação do Espírito Santo. Por isso está dizendo que Cristo habite intensamente na vida de vocês. Ele que eu estou dizendo para a igreja. Mas essa palavra no grego significa tomar conta da casa. Se a gente diz que o Espírito Santo habita no meu coração, a palavra grega lá, kataiokeo, significa ele toma conta dessa casa, que é o meu corpo, é o meu coração, ele tem a chave e ele ordena o que tem que ser trocado de lugar ou que não serve mais para ser retirado e jogado fora. É isso que a palavra kataiokeo significa no original. Não é simplesmente o Espírito Santo habitar no nosso coração de forma passiva. Eu sou o templo do Espírito Santo, hein? Ele habita em mim, eu sou salvo. Não. Ele habita em você. Para dizer, eu sou o dono. Eu sou o dono. Eu sou o dono. Tudo que há em você é meu. Tudo que está dentro de você, sou eu que ordeno. Sou eu que reordeno. Sou eu que digo, eu que dou as ordens. A dispensa é toda minha. Por isso Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo, seu Espírito que vive em mim. Eu estou mortificado com Ele. Quantos crentes vão viver na limitação, vão viver na mediocridade de uma vida espiritual, porque não querem dar esse comando ao Senhor, não querem abrir mão dos seus pecados, não querem ir a Cristo e dizer, Senhor, eu me ponho de joelhos no Senhor, como Paulo coloca no início da sua oração, eu não consigo me humilhar diante do Senhor, mas eu quero me humilhar, Espírito Santo, me quebra. Ah, meus irmãos, o coração do crente, é claro, é a habitação de Cristo, mas é a habitação de Cristo para que Ele reine. É Ele quem reinará.
Você está consciente, num exame claro da sua consciência, do seu coração, que o Espírito Santo reina na sua vida? E quando ele diz assim, cala a tua boca e não fala sobre isso, você o faz? Não difame o teu irmão, o teu próximo, você o faz? Quando diz, não acesse mais esse site, você o faz? Paulo diz que nós devemos estar arraigados e alicerçados em amor. Diz o verso 18 e 19. Porque se o crente está fortalecido para amar, esse crente aprende amando a perdoar. Esse crente aprende amando a acolher. Esse crente aprende amando a servir. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo quer nos formatar, assim como se formata um HD de um computador. Assim como um bolo que é colocado numa forma, assume exatamente a forma do bolo que foi ao forno. Nem um pouco mais, nem um pouco menos. Nós precisamos do poder do Espírito Santo com profundidade na nossa vida. E o amor fraterno que é estimulado nessa oração de Paulo, nos versos 18 e 19, nos leva a refletir sobre isso, porque, segundo Paulo escreve lá aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 10, verso 4, o amor é o cumprimento de toda a lei. Se eu digo que eu guardo a lei do Senhor, ou a instrução do Senhor, eu preciso amar. Aliás, há uma outra canção que diz assim, a melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Se você não consegue amar, você precisa orar, diz a canção, para que o Espírito Santo te encha, para que o Espírito Santo te torne pleno do conhecimento, da graça, do poder de Cristo. Por isso que Paulo diz aqui, nesse capítulo 3, versos 18 e 19, essa ideia de compreender e conhecer esse amor, com toda a sua largura, com todo o seu comprimento, em toda a sua altura, com toda a sua profundidade. Porque essa compreensão não é intelectual. Permita-me dizer-lhe isso. Essa compreensão é espiritual. E por último ele diz, além de compreendermos o amor de Cristo, ele fala sobre sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo está dizendo, ó Pai, eu oro para que todo o nome da família que está no céu, os que já estão contigo, os que estão na terra, os que caminham comigo aqui, ah, Pai, que eles sejam cheios da plenitude do Teu Filho, para que eles sejam plenos da plenitude do Senhor, para que eles sejam plenos da plenitude do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, assim seremos cheios, cheios até a boca, até o limite, porque somos vasos nas mãos do oleiro. E assim, meus irmãos, nós vamos permanecer na vontade do Pai. Vamos orar segundo a vontade do Pai. Vamos amar segundo a vontade do Pai. Vamos ser instrumentos de reconciliação. Se o irmão ou outro estão separados, né? A gente pega aquele texto clássico de Filipenses 4, a partir do verso 1, que é tratado daquela questão da divisão entre duas irmãs que eram membros da SAF local, da Sociedade Auxiliadora Feminina ali, naquela igreja. E ele diz assim, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique que sejam concordemente no Senhor, que elas se entendam. Quando existe plenitude de Deus, nós vamos nos tornando semelhante a Cristo, porque Cristo exerceu o ministério da reconciliação, Ele nos reconciliou com o Pai. Que coisa linda é você ser alguém que reconcilia, que você está tomado pela plenitude de Deus, você não tem prazer em ver o irmão separado do outro, chateado com o outro, você é aquele instrumento de Deus, é boca do Senhor para unir. É assim na igreja, é assim dentro de casa.
É assim o seu trabalho. Deus quer te usar para você ser instrumento de pacificação. Deus não te chamou para ser um incendiário, Deus te chamou para ser um bombeiro. Deus te chamou para ser alguém que vem com doçura, com um olhar sem desconfiança, para cuidar daquele que está abatido, daquele que está com a sua alma enfervecida, aquele que está com a sua alma perturbada. Você vai com amor. Por isso que lá em João 17, no versículo 26, na famosa oração do Senhor, não estou falando da oração do Pai Nosso, não. Estou falando da oração mais longa em toda a Bíblia que Jesus fez, que está em João 17. Jesus disse: a fim de que o amor que me amaste esteja neles. Porque se esse amor com o qual tu me amastes, ó Pai, estiver neles, nos meus discípulos, na minha igreja, eu estarei neles. Eu termino fazendo para você a seguinte pergunta: o quanto você pode, de forma consciente, declarar, poderia registrar, anotar, afirmar que Deus tem ouvido as suas orações em favor da igreja? Não estou falando de orações que você faz por você. Esse texto fala de uma oração que é feita em favor de outros. Porque quando você ora em favor do outro, em favor da igreja, se cumpre o que está lá no versículo 20 desse capítulo 3. Diz o texto que aquele que é poderoso para fazer mais do que, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ele vai fazer muito mais do que você imagina na vida da igreja. Você já parou para pensar que Deus não está inativo? Que Deus não dorme? Que Deus não é displicente, que Deus não está ocioso? Olha o que diz Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos humanos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que promessa maravilhosa. Mas como se não bastasse, lá no Salmo 66, verso 20, nos diz o texto: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Esse é o Deus a quem você pode orar, pode clamar em favor do seu irmão, em favor da igreja. Quando a gente vai para outro salmo, que é o Salmo de 139, verso 1, diz lá: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Isso quer dizer que Deus conhece o que você pensa, Ele sabe quem você é. E Ele cuida de você. Ele cuida de você. Então, meus irmãos, nessa manhã, nós devemos ter o cuidado de buscar o Senhor, como Paulo buscou, com todo respeito, reverência, com toda adoração. Se você não consegue dobrar os seus joelhos por alguma questão física, claro, você tem dobrado os joelhos do seu coração para orar pela igreja. A igreja precisa muito de oração. O Senhor sabe disso, por isso que o Senhor pede para que a gente oremos uns pelos outros. Tem um momento para a gente orar, né? Pedindo que o irmão seja curado, que o irmão seja consolado, que o irmão possa ter proveito ou proventos na sua vida. A gente sabe disso. Mas a gente precisa agora colocar sempre na nossa pauta de oração para que o Senhor venha abençoar os nossos irmãos, o seu irmão na fé, com profundidade das riquezas espirituais, que seja aquele irmão que está ao teu lado, que ore mais, que leia mais a Bíblia, que evangelize mais, que fale mais do amor de Jesus, que esteja conhecendo mais as Escrituras. Porque quando isso acontece, quando praticamos isso aqui na terra, essa nossa forma de viver, esse estilo de vida, ele alcança os céus. Ele alcança os céus. Curva a sua cabeça.